aleluia, aleluia. Tu és Pedro, aleluia. Essa rocha viva Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino a chaves, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, o Filho do Homem. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo-lhe, Jesus disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Santíssima Trindade, aqui de Aribiri, Vila Velha, e os irmãos e irmãs que se encontram aqui na comunidade de Jesus Operário, Ataíde, nos é transmitido na nossa formação catequética, assim eu recebi da minha catequista, que a nossa fé, ela se apoia em dois elementos, duas fontes pelas quais Deus se revela. A primeira, a Sagrada Escritura. Deus se revela
através das suas palavras contidas nos 73 livros da Escritura Sagrada. Ali nos deparamos com a história da salvação, o que na teologia nós chamamos de economia da salvação, ou seja, todo o relacionamento que Deus estabeleceu com a humanidade, primeiramente com o povo de Israel, da primeira aliança, e por fim, definitivamente conosco, cuja aliança foi feita através do sacrifício redentor de Jesus. A Escritura Sagrada é a primeira fonte de revelação de Deus. A segunda fonte é a tradição. Nossa doutrina católica bebe desses dois poços de conhecimento e é formulada a partir desses dois elementos. A tradição nem sempre é bem compreendida. O que é a tradição? Conjunto de ritos, de símbolos, de doutrinas desenvolvidas ao longo do tempo. É a forma com que a igreja foi compreendendo a revelação de Deus ao longo dos séculos e foi ali construindo a sua forma de ser e de seguir a Jesus Cristo. Isso é tradição. As nossas orações, as pregações dos padres da igreja, dos santos e santas, a forma de celebrar a Eucaristia, de inserir novos membros das primeiras comunidades cristãs, a teologia dos doutores da igreja, os escritos de muitas mulheres e homens, que com isso foram nos transmitidos a forma com que Deus se manifesta na comunidade de fé, como Ele vai nos instruindo. Mas a tradição tem o seu ponto de partida na vida dos apóstolos, daquilo que desde os primórdios, os primeiros cristãos reconheciam como as colunas da igreja, os que foram convidados por Jesus. Hoje nós veneramos os apóstolos Pedro e Paulo, e veneramos com o espírito de gratidão, com o coração voltado para Deus, agradecidos pela existência dos 12 em nossa vida, e de modo especial hoje, Pedro e Paulo. Não existe um apóstolo mais importante do que o outro. Pedro e Paulo não foram mais importantes do que os outros. Todos deram um testemunho de amor e fidelidade ao Senhor e à igreja. Mas Pedro e Paulo foram os dois que a Escritura apresentou maiores relatos. E quem foram esses homens? Cuja gratidão eterna nós, igreja, teremos. O primeiro, Pedro, nascido numa pequena cidade da Galileia chamada Betsaida. Sim, uma pequena cidade. Ali Pedro nasceu. Foi viver em Cafarnaum. Lá conheceu Jesus. Através do seu irmão André, o apóstolo André apresentou Pedro. Pedro era filho de Jonas, o pescador.
e com isso seguiu os mesmos caminhos e herdou a profissão do seu pai. Aliás, eles trabalhavam juntos, Jonas, Pedro, André. Casado, não temos o nome da sua esposa, mas possivelmente tinha filhos. Jesus curou a sua sogra, viveu a grande parte da sua vida na grande cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, na verdade um grande lago de água doce. E ali, humildemente tirava o sustento para si e para a sua família. Lá conheceu Jesus. Pedro retrata um pouco daquilo que somos, as incoerências do nosso testemunho. Mas uma coisa nós não podemos negar a ele: era um homem que tinha uma personalidade. E essa personalidade foi muito importante para a igreja. Mas não nos esqueçamos, os embates que Pedro teve com Jesus. Leia o Evangelho de Marcos. A forma dúbia como muitas vezes Pedro se apresentou a Jesus. Eu me identifico com o testemunho de Pedro. Tem horas que mostram uma fé profunda como essa. E tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Tu és o Filho de Deus, o Messias, Filho do Deus vivo. Mas tem hora que eu ajo como aquele que diz assim: longe de nós, Senhor, querer que tu subas para Jerusalém, para lá ser crucificado. Tem hora que eu sou assim. Não quero me sacrificar, não quero correr riscos. Quero viver a minha fé no torpor de um sono profundo, de uma brisa leve, e me preservar de qualquer tipo de ameaça. Tal como Pedro era, eu também muitas vezes me encontro capaz de dar um testemunho e ao mesmo tempo negar o Senhor, com as minhas atitudes. Mas Jesus não pensa como eu, e não pensa como você também. Jesus, quando chamou Pedro, tinha certeza de que aquele homem, ao ter com ele um pouco de paciência, ao perder, se assim podemos dizer, dispensar um pouco do seu tempo para com ele, ele iria deixar um testemunho, um legado fundamental para nós. E assim Jesus o fez, pois essa era a sua metodologia: paciência, humildade, ao ponto de dizer a ele: tu és pedra, e sobre ti eu vou edificar a minha igreja, porque eu sei que darás um testemunho e honrarás o meu nome. Pedro, o pescador. Farei de ti, Pedro, pescador de almas. Homem simples, sem nenhuma formação aprimorada, básico. Para Deus basta, porque toda capacidade vem dele. Em nós, Deus necessita do nosso consentimento. Basta isso para ele agir. E agiu em Pedro. O outro, de uma cultura, vamos dizer assim, formação totalmente diferente, adversa de Pedro. Enquanto Pedro era o homem simples, Paulo era o homem bem formado, mestre, formado na escola de Gamaliel, o filho de Hilel, o grande rabino que fundou uma escola de teologia da lei de Moisés em Jerusalém. E Paulo lá estudou aos pés de Gamaliel, o mestre daquela época, querido por todos. Paulo lá se formou. Começou aos 12 anos, junto com Estevão, o diácono. Ambos eram discípulos de Gamaliel. E lá ficou durante boa parte da sua vida. Lembremos que a formação dos judeus demora dos 12 aos 30 anos. Sim, leva um tempo considerável. São 18 anos de estudo. E Paulo, por ter uma situação financeira diferenciada, cidadão romano,
nascido em Tarso, na Cilícia, da tribo de Benjamim. Saul, o primeiro rei de Israel, era dessa tribo, da tribo de Benjamim, cujo pai era um grande construtor de tendas e fornecedor para as legiões de Roma. E aí o pai de Paulo recebeu o título de cidadão romano, pelos serviços relevantes que ele prestou ao imperador de Roma, como fornecedor de tendas para as legiões de Roma, que as usavam nos desertos das suas missões, quando acampavam. O pai de Paulo teve como reconhecimento o título de cidadão romano. Esse título não era simplesmente uma homenagem, não. Dava às pessoas prerrogativas, direitos de circular em todo o território, de fazer negócios dentro do território do Império Romano, de ter um tratamento diferenciado, inclusive jurídico. Não podia ser julgado por qualquer tribunal, não, do seu povo. Somente o imperador que poderia julgar um cidadão romano, e ele tinha direito a um processo, a um contraditório. O que é o contraditório? É apresentar a defesa. E Paulo faz questão de dizer: o meu pai não comprou esse título, não. Ele recebeu do Império Romano. Sim, porque naquela época muitos desses títulos de cidadão eram vendidos, frutos da corrupção também, não é? Eram vendidos. Mas o pai de Paulo não precisou negociar com ninguém. Ele recebeu esse título. E Paulo herdou. Tanto que quando foi julgado pelo Sinédrio, ele disse ao procurador: olha, eu sou cidadão romano, eu não posso ser julgado por um tribunal dos judeus. E aí o procurador disse: de fato, se ele é cidadão romano, somente o imperador pode constituir um tribunal para julgá-lo. Vamos enviá-lo a Roma. Paulo, filósofo, estoico. Os estoicistas o estoicismo foi fundado por um homem chamado Zenon de Alexandria, um grande filósofo. O que era a base do estoicismo, da corrente filosófica estoica? Virtudes. O homem e a mulher precisam ser éticos, valorosos moralmente, praticar o bem e agir livremente e de forma consciente. Esse pensamento entrou nos escritos de Paulo. Muito bem, estes dois irmãos, ou melhor, irmãos na fé, homens, apesar de viverem em cidades diferentes, formações diferentes, berços distintos, foram chamados pelo Senhor. Pedro, desde o início, Paulo, a experiência do ressuscitar. Mas vejam, homens que diferentes serviram ao mesmo propósito e nos deixaram escritos maravilhosos. Pedro foi a principal fonte para que Marcos escrevesse o seu evangelho. As narrativas daquilo que aconteceu no evangelho de Marcos foram todas informadas pelo apóstolo Pedro. Sim, porque João Marcos era discípulo de Pedro, foi trabalhar com Paulo, se desentendeu e voltou para trabalhar com Pedro, e ficou até o final da vida. E lá em Roma, Marcos escreveu, a partir de toda a narrativa de Pedro, o evangelho. Pedro dizia: olha, aconteceu isso, isso e isso. Pedro também escreve duas cartas, são atribuídas a ele, obviamente. A primeira e a segunda carta, belíssimas, belíssimas, mostrando a igreja, mostrando a profundidade da fé, de tal forma que na segunda carta de Pedro nós temos uma frase importantíssima que deve nortear o nosso testemunho. É necessário nós apresentarmos as razões da nossa esperança. E aí ele dizia: trazemos esse tesouro precioso, ou seja, a nossa fé, o evangelho, em vasos de barro. Ou seja, nós somos um invólucro simples, frágil, mas que traz em nossa vida um grande tesouro, que é o evangelho. Esse é Pedro. Leia o evangelho de Marcos e a primeira e a segunda carta de Pedro, belíssimos. O outro, Paulo, é o doutor das nações, não é? 14 escritos, 14 cartas, frases belíssimas, de impacto, verdadeiras, que retratam os diversos momentos na vida do apóstolo. Romanos,
Coríntios, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses, Hebreu, o pequeno bilhete a Filemon, Efésios. Cartas belíssimas que retratam o espírito do apóstolo. Paulo nos ensina a amar a igreja, a amar a Escritura Sagrada. Quem não teve conhecimento com os escritos de Paulo, tenha. Toda a condensação do pensamento de Paulo está na carta aos Romanos, 16 capítulos só. Em uma semana você lê tudo, enriquece sua espiritualidade e conhece profundamente a sua igreja, o ambiente em que eles viviam. Mas se tem algo que ambos nos ensinaram, é amar Jesus. E não se ama Jesus prescindindo da igreja. Existem cristãos católicos que vivem a imaturidade da fé. Sim. Se dizem cristãos, mas dispensam a igreja. Não existe cristão sem a igreja, meu irmão. A igreja é muito mais do que um local que nos reúne. A igreja é um carisma. Mas o local que nós nos reunimos é o ápice do nosso encontro, na assembleia que se reúne para celebrar a Eucaristia. Não dá para ser católico fora da sua igreja. Não dá para se dizer cristão fora de uma comunidade de fé. É enganar a si mesmo. E grande parte daqueles que estão fora da igreja é porque não querem se comprometer. Me perdoe a minha franqueza. É porque ainda não amadureceram na fé. Porque olham e idealizam uma igreja pronta e acabada. Isso é fruto de um comodismo. Porque não existe igreja pronta e acabada. A igreja está em permanente transformação. E você que muitas vezes não quer estar na igreja, nos privando da sua companhia, da sua força, do Espírito de Deus que está em você, deixa de dar um contributo profundo para nos aprimorar, para nos ajudar na missão. Nos olhe com os olhos da caridade e não com juízo. Se a sua comunidade de fé não lhe agrada, se esforce para ajudá-la a ser aquilo que você acredita que ela deve ser. Mas não é se ausentando, não é virando as costas. Onde é que tu vai receber a Eucaristia? Onde é que tu vai celebrar a palavra? Se não aqui. Lembre-se, momentos preciosos da nossa vida, nós vivemos aqui. Nós temos algumas dificuldades, é inegável. Mas eu estando aqui e tendo contato com você, eu posso superar as minhas dificuldades, porque você, meu irmão e minha irmã, me apresenta um testemunho de como eu devo ser, e me corrige muitas vezes na fé. Mas você, meu irmão e minha irmã, também me consola quando eu choro, me abraça quando me sinto fraco, me impulsiona, me traz ânimo, me incentiva. Essa é a igreja de Pedro e Paulo. Essa é a igreja que você faz parte. Uma igreja que você que está aqui e você que nos acompanha sabe que ela precisa dar um testemunho, mas sabe o quanto ela foi importante na sua formação, no seu caráter, nos seus valores. Tudo isso nós herdamos dele, de Pedro e de Paulo e dos outros apóstolos. Nos ensinaram. Ou vocês acham que a vida de Pedro e de Paulo foram fáceis? Ou acham que eles não se aborreceram, não passaram por muitos transtornos? Mas a vida deles não se resumia a isso, não. Tinham muitas alegrias. Ninguém vai servir ao Cristo se não sentir a sua vida preenchida por Ele. Quando eu cheguei aqui nessa comunidade, há 5 anos atrás, a ser completado agora em setembro, né? As pessoas me falaram a história dessa comunidade.
Aí me diziam cada personagem, cada homem e mulher que fizeram essa igreja de Jesus Operário ser como ela é hoje. Começaram na simplicidade do seu trabalho, alguns vindo do interior, outros nascidos aqui, outros de vários cantos. Começaram aqui, olha, a obra que Pedro e Paulo iniciou lá atrás, nos primórdios. Homens e mulheres, simples, trabalhadores e trabalhadoras, que olharam para a vida dos apóstolos e diziam: eu preciso dar continuidade. Quando eu olho essa igreja, eu olho para cada um dos irmãos aqui e sou profundamente grato por tudo que vocês me ensinam nesta igreja, pela forma com que me acolhem, e não só a mim, aos meus irmãos também, com amor, com carinho, com zelo. O trabalho realizado aqui, do boa noite recebido lá, ou bom dia lá na porta, pelos meus irmãos da equipe de acolhida, que logo vem com um álcool para purificar as mãos, nos saúdam. Depois, por aqueles que têm o zelo pela liturgia, né? Nossa coordenadora Dulce, com os meus amados irmãos da equipe de canto, os nossos ministros, nossos acólitos, nossos dizimistas, nossa irmãzinha Eliette, que limpa essa igreja com tanto carinho, meus irmãos da pastoral da criança, da saúde, nossos jovens do Ruá, missionários, nossas legionárias, nossos acólitos. Ontem, vários adolescentes reunidos lá, fazendo o teu treinamento, de adolescentes a crianças. Quando eu olho essa igreja, eu me curvo diante do Senhor e venero os apóstolos com imunidade, capaz de chorar com aquela família da irmã ou do irmão que ficou enlutado, e nós também sentindo peso no nosso coração, a dor invadindo o nosso peito, porque perdemos quem amávamos, quem celebrávamos, quem nós ajudávamos a constituir os trabalhos da igreja. Mas também nos alegramos quando apresentamos aqui as nossas crianças, os nossos recém-nascidos, com seus pais, quando celebramos os sacramentos. Obrigado, Senhor, por exemplo, por esses irmãos que aqui estão transmitindo esta Santa Missa para você que está no seu lar, muitas vezes impedido de estar na sua comunidade devido a essa pandemia, ou a você que é idoso, sofre de uma enfermidade e já não tem forças para estar sempre conosco. E a esses irmãos que saem lá das suas casas, dos seus afazeres, para declarar o amor por Jesus e pela igreja, aqui estão, chegando cedo, armando tudo. Essa é a igreja católica, irmão. É a igreja que precisa sempre estar em transformação, mas a transformação nunca se dá de fora, sempre se dá de dentro, sempre com a participação das pessoas. Uma igreja que tem muitas virtudes. Eu digo com muita alegria e com muito orgulho, tudo que eu sou, eu agradeço a Deus. E na minha vida ministerial, a igreja. E a igreja são os irmãos, são vocês. Essa é a igreja de Pedro e Paulo. Padre, é uma igreja que eu não posso criticar? Sim, claro que deve. A crítica nos leva a reflexões. As reflexões nos levam a avaliações. As avaliações se transformam em mudanças e correções, mas sempre com caridade, sempre com amor, nunca com ódio, nunca com ranço, nunca querendo desconstruir, mas sempre nos edificar. Essa é a igreja que nós amamos, é a igreja de Pedro, é a igreja de Paulo. Somos nós, igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta igreja amada. Obrigado, Senhor, pelo testemunho dos apóstolos. Obrigado, Senhor, por cada irmão e cada irmã que se relaciona na fé, que se compreende no mesmo caminho e que se mutuamente se ajuda a edificar. Deus abençoe a nossa santa igreja, para que ela perpetue neste mundo, sem se afastar da tradição e da Escritura Sagrada, mas sendo lar para todos, independente da condição social, da condição econômica, da condição de saúde, da criação.
aqui nos encontramos para formarmos a igreja de Jesus, a igreja de Pedro e de Paulo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.